Kian é o vilão mais poderoso de Ordem Paranormal. Mas como será que ele ficou tão forte? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais um personagem de Ordem Paranormal. Dessa vez eu vou explicar para vocês como o Kian foi capaz de realizar a desconjuração e se transformar na pessoa mais poderosa do mundo inteiro. Kushin nasceu há aproximadamente 4.000 anos atrás, em um pequeno vilarejo pacato da Suméria. Lá, ele vivia uma vida tranquila e normal, como qualquer criança da época. Até que então, em um terrível dia, a sua vila foi atacada por um grupo de guerreiros. Esses guerreiros eram conhecidos como Scriptas. Estes Scriptas eram guerreiros muito cruéis e perigosos. Eles tatuavam em suas peles todos os feitos terríveis que realizaram contra pessoas inocentes, e a vila do pequeno Kushin não foi diferente. Sem saberem o que estavam fazendo, eles estavam na verdade se tornando pessoas mais fortes, se conectando com o outro lado, porque essas tatuagens em suas peles geravam medo nas outras pessoas, o que aumentava a exposição paranormal delas. Teoricamente, os Scriptas foram as primeiras pessoas da história a descobrirem o paranormal, ou pelo menos usá-lo em seu benefício. O líder desse grupo, Gao Sao, encontrou a família de Kushin e raptou seus pais. E eu não vou dizer exatamente o que ele fez com os pais de Kushin, mas já adianto que foi algo terrível. E ele fez o pequeno Kushin assistir tudo isso. E isso acabou fazendo com que Kushin sofresse um medo terrível. E isso acabou afetando a membrana. E como vocês sabem, sempre quando alguma pessoa morre em uma área com a membrana fraca, ela se transforma em um zumbi de sangue. Sem saber, o Kushin acabou transformando seus pais em zumbis de sangue, a partir do seu medo. E Gao Sao não fez isso apenas com os pais de Kushin não. Ele transformou várias pessoas em zumbis de sangue e passou a utilizá-las como armas nos mais variados ataques aos vilarejos da região. Por conta dessa extrema crueldade dos Scriptas, o pequeno Kushin adquiriu um grande ódio ao paranormal. Ele passou a detestar com todas as forças tudo que fosse relacionado ao outro lado ou ao paranormal, incluindo os Scriptas que o raptaram e o fizeram passar por todo esse sofrimento. Mesmo pequeno, Kushin jurou que um dia destruiria todo o paranormal e acabaria com todas as pessoas que o utilizam. Depois de muito tempo sob o controle do grupo e sendo utilizado como uma fonte de medo, Kushin se tornou a primeira pessoa da história a atingir 100% de exposição paranormal. E após isso, ele recebeu o conhecimento para criar o primeiro ritual da história, o ritual de transcender. Esse ritual basicamente permite que as pessoas que tenham uma certa exposição paranormal conquistem alguns poderes dentro desse universo e fiquem mais poderosos. Teoricamente, o próprio Kushin se tornaria a pessoa mais poderosa, pelo fato de que ele possui 100% de exposição paranormal e poderia conjurar todos os rituais criados nesse mundo, porém ele nunca pôde. Kushin estava preso às correntes da realidade. Ele adquiriu todo o conhecimento do paranormal sobre seus rituais, seus elementos, suas criaturas, mas ele não poderia utilizar nenhum ritual. Kian não possuía uma marca, e como ele possuía 100% de exposição paranormal, ele nunca poderia conjurar nenhum ritual. Todo esse conhecimento não serviu para nada. Kian era uma pessoa comum, com todo o conhecimento de todo o paranormal, porém, também a única que nunca poderia usá-lo. A única maneira de Kian poder utilizar todos os seus poderes seria caso ele se transformasse em um marcado. E esse se transformou no seu principal objetivo e a sua principal missão de vida: criar a Ordem da Desconjuração e se transformar em um marcado, para assim ter acesso a todos os seus poderes que ele sabia que tinha, porém nunca pôde usá-los. Kushin então escolheu um novo nome e passou a se chamar Kian. Logo em seguida, Kian utilizou seu conhecimento do paranormal para enlouquecer Gao Sao e em seguida roubar a sua posição como líder dos Scriptas. Kian não usou poderes nenhum, apenas as suas palavras e o seu conhecimento sobre o paranormal. Kian passou a utilizar do mesmo método de seu antecessor. Kian queria gerar medo e fortalecer o paranormal, para em seguida criar a Ordem da Desconjuração, para em seguida destruir de uma vez por todas o paranormal. O plano de Kian era unir a realidade ao outro lado, para em seguida destruir o outro lado por completo. Mas um plano tão longo assim levaria pelo menos alguns milênios para ser realizado, e Kian não tinha esse tempo todo. Então ele criou um novo ritual, o ritual de passagem. Kian então passou a transferir a sua mente para outros corpos ao longo de milênios, porém não era uma tarefa fácil.
pelo fato de que Kian era uma pessoa extremamente poderosa, era impossível transferir a mente dele diretamente para outra pessoa. Era necessário, primeiro, fazer uma desconjuração. Ou seja, basicamente separar a mente de Kian dos seus poderes. Inicialmente, o ritual transferiria a mente de Kian para outra pessoa e colocaria seus poderes em um objeto inanimado, como uma estátua. Em seguida, a mente de Kian, o novo hospedeiro, não teria lembrança nenhuma da sua vida passada. Kian teria apenas as lembranças da pessoa que foi utilizada no ritual, isso até atingir 50% de exposição paranormal. A partir daí, Kian retomaria suas memórias e poderia novamente retomar seus poderes do receptáculo. Porém, a aparência de Kian também é algo que nunca mudou por milênios. Sempre quando a desconjuração é concluída e Kian transfere a sua mente com sucesso para outro hospedeiro, esse hospedeiro sempre vai assumir o semblante desgraçado. O Kian basicamente não conseguia mudar o seu visual ao longo de milênios. Pelo fato de que ele é teoricamente amaldiçoado e não pode utilizar seus poderes, ele também não poderia mudar nem a própria aparência. Sempre quando Kian transferia sua mente para outro hospedeiro, esse hospedeiro também assumia a mesma aparência de Kian. Inclusive, foi com o semblante desgraçado que o Kian conheceu o Dante. Na época, ele estava utilizando o corpo de Leonardo Gomes, que era um amigo próximo de Dante. Claro, o Dante na época não sabia que seu amigo era na verdade um ocultista perigoso de milênios de idade. Mas como tudo isso mudou? Teoricamente o Kian é inofensivo, não é? Ele possui o conhecimento de todos os rituais, de todo o paranormal, de todos os elementos, mas ele não pode conjurar ritual nenhum. Ele não possui poderes e é uma pessoa simplesmente comum. O que mudou? E a resposta são os marcados. Após milênios, Kian encontrou novos marcados e decidiu que era hora de roubar uma das suas marcas, se libertar do semblante desgraçado e, enfim, retomar os seus poderes. Kian, no corpo de Leonardo Gomes, convenceu Dante a fazer o ritual da passagem. Ele mentiu e enganou seu amigo, dizendo que o ritual da passagem seria para salvar a vida de uma criança. Porém era mentira. Dante, sem saber, desconjurou a mente de Kian e o colocou no corpo de um marcado, Luciano Carvalho. O Luciano também não sabia que estava sendo vítima de um ritual. O Kian também mentiu para ele. Disse que o ritual seria para salvar a vida do seu marido, Fernando. Porém, o que aconteceu de verdade foi que Dante desconjurou a mente de Kian, colocou seus poderes no corpo de Fernando e a mente no corpo do Luciano. Tanto Fernando quanto o Luciano eram marcados, então não faria muita diferença qual dos dois recebesse a mente de Kian. Após o ritual, Luciano voltou a atuar como um agente da Ordem, sem saber que era na verdade um ocultista com milênios de anos de idade. Na prática, o Luciano na verdade morreu durante esse ritual. Em seu lugar, Kian estava habitando seu corpo, porém ele não sabia que era o Kian ainda. O Kian, como disse antes, só retoma suas memórias após o seu novo corpo atingir 50% de exposição paranormal. E isso aconteceu no melhor momento possível, após a batalha final contra o Gal. Luciano Carvalho transcendeu após atingir 50% de exposição paranormal. Retomou seus poderes que estavam no corpo de Fernando e em seguida se assumiu como o Kian, a pessoa mais poderosa de todos os tempos. Kian então prometeu a todos que traria a calamidade. Basicamente, fazer o que ele prometeu milênios atrás. Digamos, eliminar todas as pessoas que têm conhecimento do paranormal, destruir todos os objetos e relíquias relacionadas ao outro lado para, assim, fazer com que o paranormal deixe de existir de uma vez por todas. O medo não criaria mais entidades. Não existiriam mais monstros e criaturas paranormais. Nenhum ritual nunca mais seria usado para machucar ninguém. O paranormal deixaria de existir de uma vez por todas. Esse era o plano de Kian, mas o custo era altíssimo. Ele tinha que simplesmente eliminar todas as pessoas que tinham conhecimento do paranormal. Após retornar com seus poderes e suas memórias, Kian convidou os agentes da Ordem para participarem da sua calamidade. E todos recusaram, obviamente. O plano de Kian não pouparia nenhuma pessoa que tivesse conhecimento do paranormal. Dezenas de milhares de vidas teriam que ser perdidas para que a calamidade desse resultado. Mas Kian não se importava nem um pouco com isso. Kian em seguida juntou a sua própria equipe para tentar concluir a calamidade. Porém, o próprio Kian não foi totalmente sincero com essa equipe. E quando eles descobriram a verdade, a equipe Kian traiu seu mestre e se aliou à Ordem. A Ordem então utilizou o Grimório de Arnaldo Fritz para anular todos os rituais de Kian. Ainda assim, não seria fácil derrotá-lo. Ele é simplesmente a pessoa mais poderosa do mundo. Mas após uma épica batalha, a equipe Kian e a Ordem foram capazes de derrotar Kian. Como ele possuía 100% de exposição paranormal,
Kian não poderia morrer. Então, a Ordem utilizou um artefato mágico para prendê-lo. A única coisa que pode matar o Kian é a Relíquia de Sangue. Como o Kian possui a sua marca relacionada ao elemento de conhecimento, apenas o elemento que suplanta o conhecimento pode matar o Kian, no caso, o sangue. A Relíquia de Sangue é na verdade o Trono de Sangue, porém a Ordem ainda não possui essa relíquia. Sem alternativa, a Ordem prendeu o Kian. E enquanto eles não derrotarem o atual portador da relíquia, o Diabo, Kian terá que ficar preso para sempre. Ele é uma pessoa muito poderosa e com o passar do tempo pode se recuperar de todos os ferimentos. E se o fizer, ele vai se vingar da Ordem e vai destruir tudo. Como eu disse, Kian hoje em dia está preso. Porém, o próprio Diabo, ironicamente, a única criatura que pode matá-lo, ofereceu a ele um pacto. Dá a entender que o Diabo pode tirar o Kian da cadeia se ele quiser. E se isso acontecer, quem sabe o que essa nova dupla pode fazer juntos. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês que acompanharam o RPG de Ordem Paranormal, vocês acham que Kian pode retornar? Ou será que a Ordem vai obter a Relíquia de Sangue antes que isso aconteça? De qualquer forma, mesmo preso, Kian é uma pessoa muito perigosa. E se ele voltar, ele vai querer destruir tudo.